jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo Mais. Hoje vamos falar de Carpe Diem, essa obra-prima do mestre Stefan Feld. No jogo nós somos patrícios romanos que vamos tentar aí montar a melhor província possível e ganhar pontos de vitória. O jogo acontece em 4 rodadas, onde em cada rodada você tem uma fase de coleta, vamos dizer assim, dos pedaços da sua província e uma outra etapa que é a da pontuação, né? Cada jogador recebe esse tabuleiro com bordas aleatórias que tem aqui umas marcaçõezinhas que são a pontuação que você vai ter no final do jogo. Além disso, existem bandeirolas espalhadas aqui e uma marcação inicial. Além disso, cada jogador recebe uma pontuação aí já no começo do jogo. Então o primeiro jogador começa com 8 pontos e nessa simulação para 2 jogadores o segundo começa com 9. Se tivessem 3 jogadores, o terceiro começaria com 13, mas para 4 jogadores seria 8, 9, 10 e 11 pontos de vitória. Isso porque na pontuação você pode perder pontos, então você já começa com alguma coisa para ter o que perder. Além disso, o jogo é baseado na colocação desses tiles primeiramente. Então, aqui nós temos 7 lugares com 4 tiles de cada tipo, né, aleatórios, e você, na sua vez de jogar, você simplesmente se movimenta e coleta um desses tiles, colocando, né, o primeiro nesse lugar onde tem a bandeirinha marcada, e a partir, então, em lugares adjacentes, sempre respeitando as áreas, né, de cada lugar. Então você não pode dar continuidade a um espaço de grama com um pedaço de rio, por exemplo, né? Então esse jogador colocou aqui e esse prédio é um dos prédios que tem ação imediata. Nesse caso é o prédio que corresponde à padaria. A padaria vai te dar um pão, então você ganha um pão. Existem prédios de diversas maneiras, são várias funções. Então nós temos, que eu vou mostrar isso na live de amanhã, que aqui eu sei que não dá para ver. Isso aqui é como se fosse uma forrageira, né? Um terreno de forrageira. Se você completa a forrageira, automaticamente você ganha folhinhas, né? Grama no caso. E você ganha quanto? O número de tiles que você formou o espaço, menos 1. Então se você faz um território com 2 forrageiras, você vai coletar uma folhinha daquelas. A mesma coisa acontece com o lago, né? Cada pedaço de lago você vai montando. Se você conseguiu montar 3, você vai colher 2 peixes, né? Aqui nós temos os galinheiros, né? Então galinheiro também é a mesma coisa com galinhas. E aqui é a parte de plantação de pés de uva, não, a videira. Então, se você tiver 4 juntos aqui, formando um grande parreiral, você vai colher 3 uvas quando você completar isso aqui. Além disso, temos aqui, no caso, a padaria. A vez do outro jogador, por exemplo, ele pode vir para cá e colocar aqui um desses aqui, né? E nas bandeirinhas que estão aqui no jogo, cada vez que você coloca uma peça em cima de uma bandeirinha, você avança na trilha das bandeirinhas aqui. Essa trilha das bandeirinhas, além de ser uma pontuação ao final do jogo, quantas mais bandeirinhas você tiver, mais pontos de vitória você vai fazer, significa que quem está na frente da trilha da bandeirinha começa pontuando primeiro. Quando pontua primeiro, porque tem os locais aqui onde você coloca a sua ficha para cumprir o contrato, né? Esse outro jogador vem para cá e ele pega, por exemplo, uma fonte. Essa fonte, quando você coloca a fonte no seu tabuleiro, você escolhe 2 cartinhas dessa pilha, né? Você pega 2 cartinhas e escolhe uma delas para você. Essas cartas, elas dão pontuação para as mais variadas coisas do jogo. Então aqui, por exemplo, se tiver um prédio desse aqui, que seria uma oficina, você ganha 2 pontos. Se tiver 2 oficinas, 4 pontos, assim sucessivamente, né? Então, pega uma ficha dessa e a outra vai para debaixo do monte, né? Esse jogador aqui, ele vem para cá e pega uma marcação dessa aqui, né? Tem 2 fichas, né? Das várias construções que você pode ter, além das construções de criação, então o galinheiro, a videira, o lago e essa parte de grama, você tem a fonte que eu coloquei aqui, você tem a padaria, que você ganha o pão, você tem aqui um mercado. Esse mercado, essas fichas aqui, elas ficam como extras, né? Então se alguém pegasse um mercado que tivesse exposto aqui, você colocaria o mercado e o mercado te dá uma moeda. A moeda serve para ser um coringa na hora de você cumprir os contratos, ela serve para qualquer uma das funções que tem ali. Ainda temos
essa aqui, o verdinho, eu sei que não dá para ver, mas a construção verdinha é como se fosse uma oficina. E você pega uma ficha dessas daqui de baixo, se você conseguir preencher, né? Você tem ainda uma parte que você ganha pães, né? Se você conseguir construir essa construção aqui, você ganha 2 pães. E aqui funciona como um mercado diferente, que você, na verdade, troca todos os produtos que você tem por moedas e ganha mais uma moeda. Então é como se você ganhasse moedas a mais, né? As moedas servem para você cumprir o contrato. E esse aqui seria o administrador, né? A parte cinza. Quando você completa o prédio, você pode andar 2 espaços na bandeirola. Então, são muitas escolhas para você fazer. E o jogador vai sempre repetindo essa cena, né? Ele anda para um lado, coloca uma peça, colhe uma peça daqui, coloca no seu tabuleiro, respeitando as regras. Simples assim. Num jogo para 2 jogadores, quando 2 peças são colhidas, o lugar deixa de ser uma opção. Então, só podem ser colhidas 2 peças. Se fossem 3 jogadores, a terceira peça. Se fossem os 4, todas as peças seriam coletadas, certo? E sempre nesse movimento. Então, o jogador tem umas riscas aqui, que eu também acho que não dá para ver, a movimentação. Então, desse lugar, o jogador pode vir para cá ou para cá, né? Então, veio para cá, pega aqui uma cartinha, coloca aqui. O prédio que eu não falei são as vilas, no caso, que são prédios, esses prédios marronzinhos, onde tem o telhado. Em cada telhado desse tem um número de chaminés. E essas chaminés vão dar uma pontuação no final do jogo. E a pontuação vai estar descrita aqui nesse tabuleiro individual, né? Então, essas são todas as construções possíveis. São várias construções e o jogador tem que sempre fazer escolhas de acordo com esse caminho, né? Uma vez que todos tenham colhido, no caso aqui, 6 peças, né? O jogo para e nós vamos fazer agora a parte do contrato. Então, o jogador que estiver à frente na bandeirola, ele pega um disco seu e ele coloca na interseção entre 2 cartas, né? Num jogo para 2 jogadores, essa é a configuração. Então, você tem aqui essas 8 cartas e os espaços são entre as cartas. Então, você pode colocar aqui entre essas 2 ou aqui, né? Em vários lugares. Nos lugares, nas interseções das cartas que você colocou, você vai estar candidato, né? Você está se candidatando a fazer aquela pontuação. Aqui, por exemplo, se eu tiver um galinheiro, eu ganho 3 pontos. Se eu não tiver galinheiro, eu não ganho nada e eu perco 4 pontos. Se você não cumpre o contrato, você perde 4 pontos, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui eu tenho 2 contratos. Um contrato que é um peixe, 1 ponto de vitória. E do outro lado, o contrato que se eu tiver um peixe e uma grama, eu ganho 3 pontos de vitória. Se eu tiver as 2 condições, eu ganho 4 pontos. Se eu não tiver como cumprir um desses contratos, eu perco 4 pontos de vitória. Por isso que cada jogador já começa com uma pontuação. A grande diferença é que, por exemplo, aqui diz um peixe, 1 ponto de vitória. Se eu tiver 5 peixes, eu posso jogar os 5 peixes e ganhar 5 pontos de vitória. Do mesmo modo, se eu tiver aqui 3 uvas, dão 7 pontos. Se eu tiver 6 uvas, eu ganho 14 pontos. E para dar uma equilibrada, porque às vezes é muito difícil você conseguir pegar as coisas do contrato, você tem o pão, que funciona como um grande coringa, né? Se você tiver 3 pães, você cumpre automaticamente qualquer contrato. Então, se eu colocasse a ficha aqui, eu estou entre 2 contratos. Um contrato que é 8 pontos e outro 7 pontos. Eu não tenho uva, eu não tenho o que esse contrato de 8 me pede, mas eu tenho 6 pães, então eu posso descartar os 6 pães, cumprir esse contrato e esse contrato, cada contrato 3 pães. Além disso, as moedas. Cada moeda pode substituir uma commodity, um good que está sendo pedido. Então aqui, por exemplo, ele pede o peixe e a grama. Se eu tenho 2 moedas, eu jogo as 2 moedas ali, cumpri o contrato e ganho a pontuação. O outro jogador faz a mesma coisa, verifica os pontos, você ganha os pontos de vitórias em cartas, passamos para a próxima rodada. Isso é feito 4 vezes. Na quarta e última rodada, assim que terminar essa pontuação, nós vamos para a pontuação do tabuleiro, né? Onde essas marcações aqui indicam que, se essa aqui, por exemplo, 5 pontos, se eu tiver um lago, pelo menos aqui, sendo cortado nessa linha. Então, eu vou tentar orientar minha construção segundo essas coisas aqui do tabuleiro, né? Além disso, temos as pontuações das cartas e você pega tudo que sobrou com você de
mercadoria, de pão, de moeda, e de peças que você não quis colocar ou não pôde colocar, soma isso, divide por 2 e ganha 1 ponto para cada uma. Os pontos da bandeirinha, e você tem aí, quem fizer a maior pontuação, seria aí o grande administrador das províncias em Carpe Diem. Então é um jogo relativamente rápido, muito estratégico, e como todo bom Feld, tem os pontos espalhados, você sempre tem que fazer muitas escolhas importantes, porque tem ponto aqui no tabuleiro, tem ponto aqui nos contratos, tem ponto na bandeirinha, e você não consegue pegar todos, né? Então você tem que correr, e você tem que escolher algumas construções para fazer, outras não. Então, algumas vão fazer mais sentido dentro da sua estratégia, né? Esses telhados, por exemplo, existe uma pontuação enorme aqui na diferença dos telhados. Se você faz um predinho apenas com 3 chaminés, você vai ganhar 3 pontos. Mas se você fez um prédio gigante, uma vila gigante, e tem, por exemplo, 9 chaminés, você faz 18 pontos. Se você conseguir 10 chaminés, você faz 22 pontos. Quer dizer, tem uma pontuação boa aí se você fizer um prédio muito grande. Mas você está abrindo mão de construir outras coisas para fazer essa pontuação. Então, são muitas escolhas que você tem que fazer ao longo do jogo, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre essa expressão Carpe Diem. Carpe Diem significa colhe o dia, né? Aproveita o momento. Alguns traduzem como aproveite o dia, né? Carpe Diem é uma expressão cunhada aí pelo poeta Horácio, que era epicurista, né? Os epicuristas seguiam Epicuro, que é um cara que fez aí uma filosofia aí no século IV a.C., né? Que era uma busca pela felicidade. Então a busca pela felicidade aqui está na simplicidade das coisas. Óbvio que a Roma antiga era uma coisa mais simples, mas aqui está em você plantar, em você viver no campo, em você ter essa coisa do lago, de pescar, de criar suas galinhas. Então, a simplicidade desse movimento e dessa felicidade está colocada aqui. É óbvio que a interpretação é livre, e você pode dizer que não, trabalhar no campo não é fácil. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que assim, você pode ter coisas simples e ser feliz. A filosofia, né, do Epicuro, dos epicuristas, traduzia essa situação. Isso é tratado em alguns livros, em alguns filmes, por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos e outros livros, tratado como essa simplicidade, como sendo a busca pela felicidade. Então você pode aproveitar melhor a vida, você pode aproveitar mais a vida e aproveite o momento, né? Não deixe para depois. Essa é o recado que esse tema interessantíssimo traz nesse jogo, e é o que você faz quando joga Carpe Diem. Você está aproveitando o momento. Esse passeio aqui, coletando as melhores construções, é muito divertido, é muito tranquilo. Fica um pouco difícil na hora de cumprir o contrato, porque às vezes você não está tão ocupado com isso aqui, você está com outras prioridades, está curtindo o seu dia e vai pagar esse preço aqui depois. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, vamos fazer a nossa tradicional live, onde eu vou poder mostrar essas peças que eu sei que não dá para ver aqui no vídeo, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.